nós fazemos na nossa área, né, na nossa profissão. Vou falar um pouquinho de mim e do que nós fazemos, né. Hoje eu fui aluno do ENIAC muitos anos atrás e para mim é uma honra sempre contribuir nesse sentido, né. Eu não sei quais as formações de todos aí, né, mas eu vou falar um pouquinho de injeção de peças plásticas em alto nível, né, de produção de alta complexidade aí, de processos de alta performance, e abrangir como que a gente atua nesse segmento, né. Eu sou empresário hoje, a gente tem uma empresa de tecnologia, onde a gente trabalha com processos produtivos no segmento, né. Eu já trabalho com isso já faz 25 anos, meu sócio há 40. Ele não pôde participar, porque ele está com um probleminha de saúde, mas ele não pôde estar aqui, e a gente vai dividir um pouquinho sobre isso com vocês. Eu vou compartilhar a apresentação e depois eu vou compartilhar alguns vídeos, e a ideia é que seja breve para a gente discutir alguns temas aí que vocês sentirem algumas dúvidas ou para a gente gerar esse bate-papo mesmo. Deixa eu compartilhar aqui essa tela aqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela, acho que eu compartilhei errada, perdão. Tela inteira, essa daqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês dão um ok, por favor. Vocês estão vendo? Todos estão vendo? Estamos sim, Thiago. Ah, perfeito. Bom, vamos começar. Eu sou o Thiago, né? Nós somos da empresa BIT, Manufacturing Savings, né? A gente é uma empresa de manufatura que atua em produções, né? Nós fazemos produções de injeção e processos e desenvolvimentos de processos de alta performance no segmento de injeção e tecnologias, né? Nesse segmento. A empresa nasceu há mais ou menos no nosso coração alguns anos, né? Então a gente eu já atuo como desenvolvendo processos produtivos há em torno de 24 anos. O Vinícius há mais de 40, foi um dos pioneiros aí no segmento de injeção no Brasil, trazendo tecnologias da Europa e tudo mais, né? Nós somando nossos cases de sucesso ao longo da carreira, mais na empresa, a gente já fizemos mais de 5.000 qualificações. A gente chama de qualificação quando a gente desenvolve um processo ou molde ou atua naquele cara para que ele tenha a performance exigidas, né, para a produção. A gente já trabalhou em mais de 6.000 casos, 6.700 casos, desenvolvimento de mais 1.700 células e trabalho de melhoria contínua. Já fizemos mais de 100 milhões de saving em reais. Falar um pouquinho de mim e do Vinícius, né? O Vinícius não pôde estar aqui. Eu sou o Thiago, sou cristão, casado com a Rosana, sou pai de 2 filhos, da Júlia e do Gustavo, né? A Júlia tem 18 anos, o Gustavo vai fazer 9 agora. Eu sou engenheiro industrial e de produção. Sou pós-graduado em gestão estratégica de negócio pelo Mackenzie. Também fiz uma MBA em gestão de pessoas na Universidade de Ohio. E fiz algumas formações também de coaching, Master Coaching, Business Coach para desenvolvimento pessoal. Sou especialista no segmento de injeção, qual atuo há mais de 25 anos. E adquiri a experiência em vários segmentos, né? Automotivo, farmacêutico, hospitalar, médico, entre outros. Me especializei em Lean, robótica e em outras áreas também. Eu moro aqui em Guarulhos. Eu sou voluntário no projeto social aqui na cidade de Guarulhos, o qual a gente trabalha com pessoas em situação de rua e famílias carentes, hospitais, nessa visão, né? Com o objetivo de ajudar pessoas em vulnerabilidade social, nesse sentido. O Vinícius, ele também é cristão, ele é casado com a Beth, também pai de 2 filhos. Ele é pós-graduado em gestão industrial pela Unicamp, especializado em algumas especializações na USP. Ele é formado em teologia e também iniciou lá na carreira desde o Senai, especialista em injeção de plástico, também estudou fora algumas áreas
e a gente atua nesse sentido, né? O Vinícius já viveu em mais de 20 países, trabalhando, desenvolvendo processos. Eu atuei em mais ou menos 14 países e a gente adquiriu essa experiência ao longo do tempo na carreira nesse segmento. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre injeção, eu não sei se todos conhecem, né? Aqui são alguns cases que a gente já atuou e atua no segmento em várias áreas, né? Tudo que você imaginar hoje, o que você vê na sua mão, seu celular, o carro, em tudo, em todos os sentidos você vai ver peça plástica, né? Então a gente atua desenvolvendo os processos, desde o desenvolvimento, estudos de investimento, até a outra ponta, entregando, performando, né? Então conectores, peças técnicas, hélices que tem balanceamento, radiadores, peças de aparência. A gente também tem algumas especializações em peças médicas, que são alguns segmentos mais específicos, onde a gente tem injeção de silicone, silicone líquido. Então, são um processo um pouquinho mais complexo, são poucas as empresas aqui no Brasil. Tem 4 empresas hoje no Brasil que realmente atuam nesse segmento, que trabalha nessa área. E a gente é um dos especialistas, né? O Vinícius, ele foi o que trouxe as primeiras células para o Brasil, vinda da Alemanha, moldes da Itália, nesse segmento de injeção de silicone, né? As primeiras aplicações foram para isoladores da parte de conector, isoladores que para não ter infiltração de água, né? Alguns conectores automotivos. Depois a gente fez algumas peças médicas e hoje a gente atua nesse segmento, também desenvolvendo processos e nessa linha. Então a gente vai falar um pouquinho dos avanços tecnológicos da injeção de peça plástica, né? No último mês a gente esteve na Alemanha, na Feira K da Alemanha, onde a gente foi estudar alguns cases e ver as novas tecnologias, né? Eu vou na Feira da Alemanha, ela acontece de 3 em 3 anos, né? Lá onde surge toda a tecnologia do segmento para o mundo, desde moldes, máquinas, materiais e tudo mais, nasce lá, né? Para vocês terem ideia mais ou menos da dimensão, né? Não sei se algum de vocês já foi. O campus lá, você tem 17 galpões do tamanho do AMB, onde você tem as partes de material, a parte de injeção, a parte dos processos produzindo, né? Onde você vê tudo aquilo produzindo. Em primeira mão, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui, para que vocês vejam o nível de processo de injeção que a gente tem espalhado pelo mundo, né? E algumas empresas no Brasil aqui também, o qual a gente atua. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Primeiramente, eu vou soltar um vídeo aqui para explicar um pouquinho o que é a injeção, né? Deixa eu pôr ele para a tela de cima aqui. Então esse vídeo, ele está bem ilustrativo. Ele mostra bem o que é o processo de injeção. Para quem não conhece, vou acelerar um pouquinho aqui. Basicamente, ele começa o princípio de injeção com a peça, né? Então, o primeiro passo é você desenvolver o produto conceitualmente, que tipo de produto que você quer, material. Daí, se tem a confecção do molde para a fabricação daquele produto. O molde é feito de aço para alto volume de produção. Na sequência, você faz as especificações de máquina para atender os volumes. O material normalmente é em grão, né? Então a gente tem uma gama de material para diversas aplicações, né? Uma infinidade de material, onde você tem várias soluções de dureza, materiais UV, materiais deslizantes, materiais de diversas aplicações, materiais médicos e tudo mais. Eles vêm em grão, né? Normalmente, no caso de injeção comum, injeção de silicone é um pouco diferente, são a injeção líquida com 2 componentes. Esse material em grão, ele é jogado na rosca. Essa rosca... Alô? Vocês estão me ouvindo? Alô? Pô, tem alguém com áudio aberto. Eu estou. Aí. Não, tem um rapaz com áudio ligado que está atrapalhando um pouco.
O áudio tá desligado, viu? Só para o áudio do senhor Thiago. Não, tá desligado ainda. Ainda não tá saindo não, Thiago. Só um instantinho, gente. Ele saiu para ver se consegue inserir o áudio, tá bom? Agora sim. Acho que voltou, né? Estão conseguindo me ouvir agora? Agora foi. Valeu. Deixa eu... Então, basicamente, o processo de injeção. Vou retomar o vídeo para vocês. Estão me ouvindo bem, né? Sim, agora sim. Perfeito. Show. Então, basicamente, o processo de injeção ele funciona de que maneira, né? Vou explicar por aqui. Você tem o material plástico. Primeiramente, você desenvolve o produto, na verdade, né? Você conceitualiza o produto, define o tipo de material, o qual você tem uma infinidade, né? Dependendo do tipo de aplicação. Feito isso, você define molde, conceitualmente o molde, como que esse molde vai trabalhar para produção em série. Isso vem cascateando em tipo de aço, em tipo de complexidade, né? Conceitos. Na sequência, você define a máquina, daí se constitui todo o processo e tudo mais. É interessante falar, né? Uma coisa importante para falar que toda vez que a gente desenvolve o processo produtivo, ele tem uma interação em várias engenharias e várias outras áreas, né? Às vezes não é muito divulgado isso, ou é feito de uma forma, um cara só toca, né? Mas não aparece muito esse trabalho.
Mas para vocês terem ideia, né, como a gente já desenvolveu células, fábricas e tudo mais, eu tentei exemplificar aqui a engenharia civil, a engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de automação, engenharia de segurança e engenharia de produção. Tudo para conceitualizar o processo. Então, além de áreas, né, áreas de compras, áreas jurídicas, né, para parte dos contratos, para as aquisições, entre várias áreas. Então, todo o desenvolvimento que você tem de um processo produtivo, de uma célula, você tem esse desenvolvimento acontecendo. Vocês estão vendo minha tela? Vocês não estão vendo minha tela, né? Sim. Não, Não. a tela de apresentação não. Não, a tela não. Agora Vocês sim. estão vendo. Então, no desenvolvimento Entrou. entrou, né? No desenvolvimento você tem a interação de todas as áreas, de todas as engenharias trabalhando ao mesmo tempo, né? Quando você tem esses desenvolvimentos. Então, cada um atuando de forma dinâmica para o desenvolvimento das células produtivas, né? Principalmente células de alta performance. E onde essas áreas atuam, né? Por exemplo, exemplificando, a engenharia civil nos layouts, junto com a engenharia de produção na definição, mas a engenharia civil executa o layout em si, a infraestrutura fabril, as novas fábricas, piso, fundações, entre outras. A engenharia elétrica atua em todas as áreas, né? Desde os moldes, quando a gente tem equipamentos elétricos, aquecimentos elétricos, sistemas que trabalham nos moldes, nos robôs, nas máquinas, na infraestrutura, na célula como um todo. A engenharia mecânica, você vê muita atuação dos engenheiros mecânicos nos projetos, né? Normalmente, muitos dos engenheiros são projetistas mecânicos e também nos desenvolvimentos de máquinas e equipamentos. Você tem a engenharia de automação também trabalhando muito similar ao que a engenharia elétrica faz, porém com um pouquinho mais de avanço, né? Porque é uma interação entre várias áreas. Também atuando nos moldes, infraestrutura e células. A área de engenharia de segurança atuando em todo o sistema, né? Para seguir segmento das normas, para atender as seguranças e tudo mais, as validações disso. E a engenharia de produção para garantir a fabricação, a gestão produtiva e o planejamento. Fora isso, a gente tem o suporte de marketing, vendas, entre outras áreas, né? Trabalhando simultaneamente nos desenvolvimentos. Aqui, como que minha empresa atua nesse segmento, né? Eu conduzo projetos muito grandes há mais ou menos uns 15 anos, né? Atuo no segmento, projetos que eu digo, projetos de dimensão global, né? Que produzo para 20 países, 24 países. E como que a gente mentaliza a parte do desenvolvimento, basicamente? Eu separo ele normalmente em 5 fases, né? Os estudos, o planejamento, o investimento, o gerenciamento e a implementação. E essas fases, elas trabalham de forma dinâmica. Como que é isso? Nos estudos onde a gente detalha design, produto, design de célula, custo, faz os projetos de molde, layout, cadernos técnicos, definições ali de periféricos no primeiro estudo, né? Daí se parte e dispara para todas as áreas de forma dinâmica, a forma que for construindo, vai fazendo as cotações e tudo isso para conceitualizar a viabilidade. Depois a gente faz o planejamento dinâmico detalhado entre as áreas e as fases do projeto. A gente desenha a provisão dos investimentos versus fluxo de caixa, né? Como que a gente vai consumir isso ao longo do tempo, esse investimento, como ele vai ser pago. Também já dispara no investimento as aquisições. Aí aqui envolve várias técnicas, a gente usa várias técnicas de projeto, várias técnicas de Lean, diversas áreas para que a gente reduza o tempo e entregue com excelência, né? O gerenciamento a gente faz de forma dinâmica das atividades, ou seja, tem atividades o qual a gente executa ao mesmo tempo, né, com várias frentes, e fazendo esse gerenciamento para que as atividades andem de forma sistêmica e rápida, e as execuções, as implementações, né, de acordo com as metas estabelecidas e entregas de projeto. Ao longo do tempo, eu aprendi muito esse conceito na forma de projeto, em projetos muito grandes, né? Como que você implementa de forma rápida e assertiva. É uma coisa que muito pouco se faz no Brasil, a gente vê muito pouco isso, o planejamento, né? Eu acredito muito no planejamento pelos nossos resultados, porém tem que ter um planejamento com ação, né? Senão não vale de nada você
você agrega muito tempo, e um planejamento dinâmico, né? O que é um planejamento dinâmico? Hoje a gente separa o planejamento em 2 fases. A gente faz um planejamento macro do projeto e um planejamento micro. Então, algumas fases a gente dispara e vai planejando, executando, né? Ou seja, né, a gente tem uma visão de 2 semanas e planeja executando algumas atividades, e a outras atividades mais críticas a gente planeja antes de executar, para ter uma maior visão do projeto, né? Então a gente separa ele em atividades críticas, atividades mais rotineiras, mais tranquilas, e dispara de forma dinâmica isso. Mais ou menos para vocês terem uma ideia de como a gente trabalha. Para vocês terem ideia, no passado a gente fazia uma entrega de uma célula injeção complexa, estou falando uma célula com 2 robôs integrados e automações integradas, desde o desenvolvimento até a célula trabalhando, em torno de 7 meses. Né? E a execução, depois que a célula chegou, mais ou menos 1 mês, 2 meses para instalação e performance. E já estamos atingindo em torno de 1 semana para células bem complexas. Então, da célula chegar, ela já está rampando em 1 semana. Isso é essa conexão que a gente faz do trabalho entre as fases, né? Vou mostrar agora para vocês o que a gente viu no segmento, o que o segmento está atuando nessa parte de inovação, na parte de plástico que você vê, isso muito pouco no Brasil. Hoje já tem muitos materiais biopolímeros, né? Materiais com foco de sustentabilidade. Então, materiais são consumidos aí pelo ambiente, né? Pela terra muito rápido. Então, hoje já cápsulas de café, alguns talheres, tem alguns desenvolvimentos para garrafas PET, muito forte trabalhando nisso, para melhorar a questão de sustentabilidade. Tem um foco muito forte no mundo hoje também para reutilização de matéria-prima. Já tem células no mundo, para você ter ideia, para vocês terem ideia, células ao qual o scrap ele já faz o close looping que a gente faz, né? Já faz a moagem, já usa no processo, e tem projetos já em andamento na Alemanha, o qual a gente viu. Então, os scraps eles são moídos na hora, já joga numa extrusora, já extruda. Esse é o exemplo que você vê na foto de baixo, já extruda, já granula o grão e já joga para outra injetora para injetar um outro produto 100% moído. Então, células integradas, né? 2 injetoras e uma célula entre elas, fazendo a granulação do material e disparando para as outras células para utilização proporcional. A gente viu também muitas coisas em escala de impressão 3D. Essa cadeira de roda foi toda impressa, toda em plástico, com bicomponentes, imprimindo em grande porte, em diversos materiais ao mesmo tempo. Tem isso, tinha um cachorro, tem umas caixas, muitos itens sendo fabricados, e também se pensando em impressão, reaproveitando matéria-prima, gerando materiais para impressão reciclados, né? Já tem essas alternativas aí no mercado sendo feita na Europa. Muito forte nesse sentido. Trabalhos com redução de energia, trabalhos focados na economia de energia, né? Com sistemas já gerando energia, já alimentando máquinas e fábricas para se produzir, né? Com conceitos como se fosse dínamos, mais energia solar, mais energia eólica, tudo trabalhando ao mesmo tempo. Essa é uma inovação que a gente também viu na Feira da Alemanha, para vocês terem ideia. Isso aqui é um sistema com uma injeção de uma bicicleta, né? 90% dela é de plástico, exceto as rodas e os pneus, e o resto é tudo plástico. E ela tem um sistema o qual você injeta o produto e você injeta água dentro do plástico, onde você está vendo um canalzinho aqui. Você tem um sistema de água de alta pressão e alta temperatura para você compactar na cavidade do molde e tirar a aparência do produto, além de reduzir ciclo, né? Então essa é uma inovação que a gente viu na Europa. Para vocês terem ideia, fabrica um quadro desse em torno de 65 segundos. Essa fabricação numa máquina Engel, 420 toneladas. Isso aí já tem estudos, né, em questão de aparência com o sistema de água, é um sistema mais barato, né? Hoje em dia se usa muito injeção a gás,
para fazer essa questão de aparência, né? Você injeta o produto, injeta o gás dentro para você copiar a parede, deixar a peça perfeita. Sistema de água, além de você ter uma eficiência de refrigeração, para a peça esfriar mais rápido, peças de parede grossa, você tem um sistema mais barato. Existem materiais que eles são hidroscópicos, que eles absorvem água, então eles não estão estudando para ter essa utilização, eles estão fazendo alguns estudos com os materiais também em comum acordo para se trabalhar com isso. Aqui você tem, para vocês terem ideia de microinjeção, né? Aqui na palma da mão que você está vendo um pontinho branco, aqui é a peça, aqui do lado você vê a peça. São peças extremamente técnicas, né? Com perfis, com diâmetros aí internos e externos, sendo produzidas aí para alguns segmentos, né? Específicos na área médica, equipamentos de precisão e tudo mais. Você vê também uma peça injetando um ciclo de 1,62 segundos com robô. Isso aqui é um terminal, né, um conector, né, que vai no cabeamento, né, ali são as vias, né, um molde com 64 vias para você conectar os cabos e tudo mais. É o ciclo mais rápido hoje no mundo, 1,62 segundos injetando. Você tem alguns estudos de frentes de inovação, para vocês terem ideia, o nível que está os equipamentos, máquinas, periféricos e tudo mais, né? Tem alguns estudos para aliviar, para eliminar motor, eliminar tanques, né? Alguns trabalhos em conjunto com a Rexroth, com outras empresas, para deixar as máquinas cada vez mais compactas, mais leves, eliminando muitos sistemas, né? Você vai reduzir consumo de energia, você vai melhorar a performance, porque você não tem sistemas integrados, né? Então, existe várias frentes de trabalho já injetando produtos, alguns ainda em conceito, mas esse já é o futuro aí muito próximo para acontecer. Embaixo aqui, onde você pode ver, são sistemas de monitoramento, onde você vê na fábrica o cara monitorando produção, monitorando tudo isso, que a gente chama de MES, para dar o norte para a produção, né, para produção, para gestão, por PCP, do que tem que se atuar. Mas o que já está avançado na Alemanha e na Europa? O sistema ele não só monitora a produção, mas ele monitora a performance das máquinas dos periféricos. Então você consegue ver a performance de cada ponto do periférico e ele já, a gente fala que a manutenção preventiva, preditiva, né? Então ele vê o momento que o equipamento pode quebrar, ele já dispara a aquisição de compra, já faz todo esse sistema, monitorando ponto a ponto, os pontos de desgaste já integrado com os fornecedores, integrado com a produção. Então você consegue ter excelência na sua entrega, saber realmente que momento que o seu equipamento pode quebrar. E isso já é muito utilizado na Europa. Então, nos pontos de desgaste, eles já estão usando e muitas fábricas já atuando nesse sentido. É um negócio muito legal, que a gente vê os monitoramentos muito específicos, então você garante a qualidade do produto 100% aí na performance. Aqui, para vocês terem ideia, eu vou soltar alguns vídeos depois para vocês verem. Níveis de complexidade de ferramenta, né? Estamos falando de, hoje em dia, se tem muitos processos de injeção integrados com outros processos, né? Então você tem injeção da peça com sistemas rotativos, a excelência aí da mecânica. Vou soltar alguns vídeos para vocês verem isso acontecendo. Então você tem injeções rápidas, injeções moldes fazendo 3 produtos diferentes, um por ciclo. Você tem peças injetando, já fazendo sopro, fazendo outros processos já integrados junto com o molde, né? Você via muito isso antes fora, né? Fazendo as montagens. Hoje já tem isso já no mesmo processo, na injetora direto, no conceito do molde. Aqui existe um sistema que a gente chama de sensor de pressão na cavidade, né? Isso aqui a gente é um dos especialistas, nós trouxemos isso para o Brasil, né? Eu tenho alguns books técnicos sobre isso, para vocês terem ideia, o que é isso? Sensor de pressão na cavidade, quando você está injetando um produto, fabricando ele, você tem um sensor monitorando a pressão real dentro da cavidade do molde, quando você está injetando o produto. Para que isso serve? Você consegue garantir
peças dimensionalmente idênticas, né? Muito próximas aí, estamos falando de escalas milesimais no processo de injeção. Então você tem o controle todo do processo, então você consegue fazer a leitura inteira do processo, que hora que a cavidade encheu, que hora que você compactou a peça, que hora que a peça já esfriou dentro do molde que você pode extrair. Então você consegue garantir um processo extremamente estável e repetitivo, né? Então se usa muito para peças com exigência dimensional de alta complexidade ou processos que exigem um monitoramento de alta complexidade, né? Então você garante melhor vida útil do molde, você usa pressões, valores de processo muito finos que garante a integridade de todo o sistema, né? Da máquina, do molde, dos periféricos, dos equipamentos, através do monitoramento de sensor na cavidade. Hoje no Brasil tem 3 empresas que usam o conceito, né? Nós somos o pioneiro a trazer isso para cá, implementamos em 150 moldes esse conceito, células que produzem para alguns países. Esse molde que vocês estão vendo embaixo aqui, fabricando essa peça, que a gente chama de Ignition Coil Case, é uma peça que vai no sistema de ignição do carro, né? É uma peça da Bosch, então ela vai aplicada em vários carros. Ela tem os terminais, a gente faz monitoramento com sensor de pressão na cavidade para garantir o dimensional do produto, garantir a performance do produto, para lá na ponta você ter a eficiência do sistema ao qual ela é aplicada. Esse é o caso do sensor de pressão na cavidade, né? Como que ele funciona, para vocês terem ideia. Então você tem no molde o sensor de pressão. Então quando você injeta, ele monitora a pressão na cavidade, gera curva, e através da curva você toma todas as decisões, de peça boa, peça ruim, você manda comando para o robô, você faz com esse monitoramento, toma toda a decisão do processo. Que eu vou falar de alguns cases nossos, né, como empresa, que a gente fez ao longo do tempo. As primeiras células de LSR no Brasil foi nós que trouxemos, né, para vocês terem ideia o que é o LSR. O LSR ele é muito utilizado para a área médica. Então, chupeta, as cânulas dos respiradores médicos, as máscaras médicas que você faz inalação, que são silicone. Então, são processos específicos para a área médica e para alguns outros produtos que necessitam de isolamento, que usam silicone, né? Então, esse é um segmento muito específico, um processo muito mais complexo. E a gente foi o primeiro a trazer isso para o Brasil, essas células, e hoje são poucas as empresas que dominam isso. No Brasil, você tem 7 empresas que injetam silicone, né? O processo é muito restrito. Poucas pessoas entram, acessam, né? Normalmente eles não deixam entrar por questões de tecnologia e tudo mais. Então, esse é um dos cases nossos aí, as primeiras células do Brasil. Hoje a gente está estudando a fabricação de algumas peças médicas, né, para uma empresa, o qual a gente vai produzir para eles. Estamos desenvolvendo uma célula low cost, né, mais em conta para a produção de peças médicas. Aqui são sensores de pressão na cavidade, né, o qual a gente implementou em 42 máquinas, 152 moldes. Foram 356 horas de treinamento e 3 anos de estudo, né? Aqui a gente conseguiu, nessa empresa que tinha 77 máquinas, a gente conseguiu levar ela para 0 defeito com esse recurso, usando esse recurso, processos totalmente autônomos, trabalhando basicamente com um operador para cada 12 máquinas, retirando peça e garantindo a performance, né? Sistema integrado, monitorando, descarte automático, com sinal para o robô, alto nível de qualidade das peças, dimensional, performance e tudo mais. Aqui a produção de tampa de óleo, essas aqui são as tampas de óleo que você vê no vinagre, tampas de óleo no segmento alimentício, né? Eu desenvolvi essa célula mais ou menos há uns 8 anos atrás. Ela envolve tecnologias do Canadá, da França e da Itália. São três máquinas, né? 2 máquinas injetando tampa de óleo e uma o copo dosador, que é uma área médica. São máquinas de alta performance, produzindo 1 milhão de tampas por dia. Para você ter ideia, 48 cavidades no ciclo de 6 segundos por peça.
depois integrado numa montagem, fazendo a montagem das tampas, produzindo para a Cienés, né, que ela faz as tampas da Coca-Cola, a tampa para a Sadia. Então aqui são as tampas de óleo da Sadia, tampa do vinagre, as tampas desse segmento. E um investimento mais ou menos de 7,5 milhões de dólares entre as máquinas e os equipamentos. Aqui é uma célula também que a gente desenvolveu ela inteira, né? Essa é a única máquina que tem no Brasil hoje. São tecnologias envolvendo várias tecnologias, austríaca, alemã, suíça e italiana. É a vela que ela faz o aquecimento do combustível para você fazer o start-stop do carro, né? Então, quando você abre a porta do carro, ele já aciona, já começa a fazer o aquecimento. Quando você dá a partida, o carro pega. Então, essa é uma vela, né? Ela tem uma resistência. A gente monta as peças, insere dentro do molde, injeta o plástico e fica um conector, né? Então, ele é montado, são 2 peças por galeria, né, do combustível, onde passa o combustível para fazer o aquecimento da peça. Né, isso aí foi muito legal, foi um processo bem desafiador, né, porque não se fabricava no Brasil, fabricava na Alemanha, e a gente desenvolveu o processo inteiro, desde o molde, máquina, implementamos todo esse cara, um investimento mais ou menos de 7,5 milhões na célula de injeção, montagem, estanqueidade e embalagem, né. Aqui é o copo dosador, então esse é o dosador do remédio, também um molde de 32 cavidades, 7 segundos de ciclo, produzindo 24 horas por dia, né. Aqui tem uma exigência, né, do volume, né, então você tem que garantir a performance do produto para você garantir o volume do remédio, né, porque a dosagem, dependendo do tipo de remédio, pode comprometer a vida da pessoa. Então você tem que garantir o dimensional do produto para garantir exatamente o volume que está no frasco, né. Então tem algumas características aí parece ser simples, mas tem algumas características técnicas um pouco complexas que a gente tem que seguir. Aqui as tampas do Super Bonder, né? Não sei se todos lembram. Antigamente a tampa ela era mais ou menos um chapéuzinho, né? Então, quando essa tampa veio para o Brasil, veio um projeto da Alemanha. Eu também desenvolvi esse cara, a injeção, a injeção em 2 máquinas italianas, 2 moldes vindo da Alemanha, produzindo também 24 horas, numa máquina de montagem, estanqueidade e torque, fazia toda a montagem da tampa. E a gente desenvolveu esse processo trabalhando e trabalha até hoje. Para vocês terem ideia, né? Uma curiosidade muito interessante. Essa tampa, no Brasil, a cabecinha da tampa ela é preta, mas em outros países ela muda a cor. Isso é um conceito de rastreabilidade da tampa, da cola, né? Que sabendo que aquela tampa não foi fabricada no país, né? Se você vê uma tampa azul no Brasil, alguém trouxe o Super Bonder de lá. Normalmente você não vai encontrar ele aqui. Basicamente, em relação à apresentação é isso. Eu vou colocar aqui alguns vídeos como curiosidade para vocês verem e a gente pode abrir para algumas discussões e dúvidas aí. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo bem? Bem, estamos ouvindo bem. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Vou subir alguns vídeos para vocês terem ideia dessas questões de... Só um minutinho. Aqui eu separei alguns vídeos. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Ver se vocês estão... Eu tenho 2 telas aqui. Estão conseguindo ver o vídeo? Sim. Então, aqui para vocês terem ideia do conceito do molde de injeção de alta complexidade, né? Sistema mecânico, molde rotativo, a gente chama de molde Cubing, né? Então, esse molde ele faz na mesma máquina, durante a injeção, você injeta 3 componentes, 3 materiais diferentes. O molde gira dentro da máquina, que ele faz várias funções. A peça ela é montada durante o giro, você sobreinjeta. Esse é um conceito de produto que ainda não foi lançado, mas ele vai ser um lacre da lata, né? Então aquele lacre que você tem de alumínio, ele vai ser um lacre de plástico, né?
Então esse já é um conceito que já está sendo produzido na Alemanha e provavelmente vai chegar aqui no Brasil em breve. Eu tenho outro vídeo dele que está, acho que mais fácil de ver. Esse produto aqui, ele é mangueira de jardim, né? Só que é interessante esse processo porque você faz no mesmo molde 3 tamanhos de produto ao mesmo tempo. Você vê aqui articulando na parte de baixo, trocando a versão para injetar um outro produto. Também você injeta 2 materiais. Você injeta 2 materiais aqui. Depois o robô pega e faz a montagem do produto numa máquina de montagem, monta o O-ring e monta o produto, rosqueia uma peça na outra e uma terceira peça que não é rosqueada, né? Então você vê aqui o O-ring, você vê todas as partes aí do produto. A gente temos também, deixa eu fechar esse. Aqui a gente chama de molde, stack molding, né? Molde que injeta dos dois lados, né? Então molde de alta produtividade. Isso aqui é a tampa de margarina. Então você tem o robô inserindo o que a gente chama de label, né? Que é quando você vê lá a Doriana, aqueles papéis ali, né? A gente chama ele de label. Então o robô insere e retira o produto com o label pronto. Então isso aqui produz 24 horas por dia, com o sistema trabalhando, né? Você vê a maestria que a gente tem na questão mecânica e as engenharias trabalhando de forma simultânea. Isso aqui a gente já usa no Brasil, né? Mas lá a gente tinha um robô integrado com alguns sistemas jogando xadrez, né? E na verdade ele está tendo inputs de um software para ele tomar as decisões, né? Então aqui a gente já desenvolvemos células assim, já tem células trabalhando nesse conceito, com outros softwares dando inputs para o robô, para ele tomar decisões, né? Além do software dele, com algumas características. Mas aqui para vocês verem a capacidade que o robô pode fazer, que qualquer robô cartesiano pode fazer, no aumento da tecnologia e na integração entre áreas e tecnologias, né? Aqui é um processo muito interessante, é uma peça de aparência do carro, é uma máquina muito grande aqui, uma máquina 2.000 toneladas. O que ele está fazendo aqui? Você tem dentro do mesmo molde 3 processos, né? Então aqui ele eliminou 3 processos. Antes você tinha a gravação do produto. Então aqui que você vê o robô entrando, né, na máscara do robô aquecendo, ali tem um filme. E a hora que você injeta, ele está aquecendo o filme porque tem o adesivo, né, para fazer a gravação do produto. Então tá no filme plástico, ele vem, aquece e a hora que você injeta, ele faz a transposição daquele acabamento, daquela imagem para o produto durante a injeção. Então isso é muito legal e ele injeta em 2 estágios, em 2 materiais, né? Então você tem injeção, uma máquina com injeção de 2 materiais, podendo injetar 2 produtos diferentes também, né? Então você tem a peça, uma peça de aparência aqui trabalhando e o robô, a integração entre o robô, as funções, dispositivos, elétrica, material, tudo ao mesmo tempo, produzindo, né? Para você ter ideia, isso aqui comunizou muito o tamanho de uma célula, né? Várias linhas, várias pessoas trabalhando hoje de forma mais harmônica. Aqui é uma imagem um pouco mais próxima daquele sistema trabalhando da Foborra. A cada feira que a gente vai na Alemanha, eles se superam e traz conceitos novos, né? Então você se iniciou com o molde de Kubin, que é o molde girando fazendo tampa, aquelas tampas de óleo. Depois a gente viu na outra feira, há 3 anos atrás, molde Double Kubin, fazendo 2 produtos, girando um molde para cada lado. E esse molde já fazendo Kubin, injetando 3 materiais e montando. Então essa é a excelência da injeção aí no segmento. Basicamente, sobre injeção é isso. Eu queria trazer para vocês terem uma reflexão de qual é o conceito da injeção nas peças, né? O nível que a gente tem de injeção e a complexidade que a gente tem no processo de injeção como um todo. E abrir a perguntas aí para a gente ir discutindo e trazendo mais coisas. Tentei separar um pouco, né? Tem muito mais, né? E essa é a ideia para trazer para vocês, para gerar curiosidade e saber do que tem aí por aí nos processos. Fica aberto a perguntas aí para vocês. Fiquem à vontade.
Nós escrevemos as perguntas aí, Tiago, se você puder ler aí as mensagens. Sim. Acho, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar a primeira aqui. O aço usado para o molde é um tipo específico ou ele muda dependendo do seu objetivo? Dependendo do objetivo, muda o aço. Então, tanto o aço, né? Quando a gente fala de aço, não entrei muito em moldes, mas você tem aço, dependendo do tipo de funcionamento, mecanismo, você tem o aço mais tratamento superficial para garantir fazer lubrificação, além da dureza, você tem um conjunto de diversas coisas ao mesmo tempo. Então, moldes de alta produtividade, você tem aços diferentes, tem algumas características diferentes, né? Então, envolve muito isso. Às vezes isso é ser feito só na cavidade, às vezes é feito só numa área específica. Então, você tem diversos trabalhos. Quando a gente estuda os desenvolvimentos, se parte dentro do target que você quer, né? Quando você vai produzir, qual o ciclo que você vai atingir. E tudo aquilo ali, ele define todo o resto, né? Então, volume de produção, característica do produto, característica técnica. Então, a gente vem conceitualizando todo o conceito do molde para isso. Eu não sei se respondi a pergunta. E existe uma infinidade de tipo de material, de tipo de aço, de liga, né? Para o segmento. Então, não só para o molde, mas para os equipamentos também, né? Oi, Thiago, tudo bem? Perfeito. Muito bacana a palestra aqui que você trouxe para nós. Acabei pegando mais para o finalzinho aqui, tá? Eu estava numa reunião do MEC aqui, mas meus parabéns aí. Eu queria ouvir um pouquinho de você, você que é um profissional que inclusive já visitou, sabe melhor, né, como é que funciona. Por que, na sua opinião, você enxerga que a Alemanha ela tem tantas inovações assim que parece que estão muito mais à frente, né, do que os demais países? Tem até boatos, né, não sei, que parece que a Alemanha ela foi uma das pioneiras, né, da indústria 4.0, né? Sim. Eu tenho uma visão, eu fui para vários continentes, fui para a Ásia, fui para a Alemanha, fui para os Estados Unidos, Canadá, América do Sul aqui, rodei bastante. E cada um tem uma característica, né? Só que o que acontece com o alemão? O alemão ele tem um nível técnico. Eu gosto de exemplificar com uma frase. Ele faz o básico com excelência. Então, o alemão, para executar, ele planeja muito forte, ele estuda muito antes dele executar. E ele executa com muita excelência. Por mais que você veja as células bem complexas, ele pensa de uma forma simples, ele pensa de uma forma sistêmica, né, para que o sistema absorva. Quando você olha de longe, mas quando você olha com o olho técnico, você vê que as células são. Ela é quebrada em várias formas simples, mas eu sempre falo isso, assim, na minha visão, aí para mim, alguns comparativos não cabem, sabe? O alemão, tem cidades na Alemanha que são milenares, né? O Brasil tem seus 600 anos, outras cidades aí muito novas, então eles estão na frente nesse sentido, né? E eles investem muito nesse conceito. Em nível técnico, eles estão altíssimo, eles apostam muito nisso, né? Os centros de tecnologia deles, escolas técnicas, eles não abrem mão disso. Então, o alemão, para ele subir de nível dentro da empresa, ele tem que ter competência, senão ele não sobe, né? Então, é uma coisa muito legal. E o trabalho em conjunto que eles têm, né? Então, cada um faz sua parte, ele tem uma característica muito legal nesse sentido também, né? Eu tive a oportunidade de estudar, fazer alguns cursos com eles, aprendi muitas coisas, e é basicamente isso, né? Planeja muito bem o que faz, estuda muito bem o que faz e executa com excelência, né? Então, essa é a visão que o alemão que o alemão implementa, né? E os desenvolvimentos saem lá, né? Em nível de tecnologia, para muitas áreas, saem de lá. Você tem também, na parte de engenharia, se fala muito na Índia, né? A Índia, Israel também é um lugar muito tecnológico no sentido de muitas inovações, né? Tanto que você vê os maiores ganhadores de prêmios Nobel, né? São judeus. Então sai de vários lugares, mas lá fundamentalmente é um lugar onde eles empenham muito
nessa área de estudo. A mentalidade é muito diferente, né? Você vê que eles não aceitam qualquer coisa. Então eu acho também que uma característica que, que, que distancia eles muito do mundo é que o alemão ele não aceita qualquer coisa. Então ele busca o último nível de qualidade. Então aqui a gente fala, tem uma manchinha, tem uma rebarba, tá tudo bem, manda embora. O alemão não aceita isso. Ele vai até resolver, até solucionar. Então o padrão de qualidade deles, eles traçam uma linha e fala, é essa linha que a gente vai atingir. E isso também leva eles para um outro nível de exigência e de busca. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, perfeitamente. E isso, na verdade, que você comentou de Israel é uma verdade, viu, Thiago? Recentemente, inclusive, a gente teve um representante aqui da nossa universidade, né, o ENIAC lá, foi o professor Mauro, que ele foi, inclusive, aprender justamente como eles inovam lá e como que a gente podia trazer isso para dentro do ensino, né? Mas nesse cenário, você acha que, por exemplo, na Alemanha, mesmo ela já fazendo isso desde o começo, sei lá, 2011, né, quando começou a se falar nessa questão do mundo 4.0, você acha que ainda falta mão de obra? De que forma que, eventualmente, isso pode criar oportunidade aqui para o Brasil? Você acha que falta mão de obra lá na Alemanha para esse tipo de profissional ou não? Na verdade, já existe uma preocupação mundial para todos os segmentos técnicos. A Alemanha e outros países já estão levando muita gente para fora, né? Eu tive a oportunidade de ir para lá antes de eu criar a empresa, mas eu tinha o sonho da empresa, então eu fui muito a trabalho, mas eu não mudei de país, né? Então para outros lugares. Mas hoje em dia tem muita demanda. Na verdade, está faltando profissional. Por quê? Na verdade, essa mudança que a gente está tendo para algumas áreas de mecânica, áreas industriais, né? Os jovens de hoje não se interessam muito por essas áreas, né? Então você vê muito grandes empresas na Europa, em outros lugares, eles formando as pessoas. Então eles pegam os jovens e passam de geração em geração, né? Eu visitei a fábrica da Arbor, de uma empresa alemã, e outras fábricas lá, então eles têm as escolas dentro da fábrica, onde ele forma os jovens, traz da escola, formam, já dão um emprego para o jovem. Então eles têm muitas iniciativas nesse sentido, né? E estão trazendo muita gente de fora. Conheço muitos amigos, muitas pessoas indo embora para lá, trabalhando lá. Alguns países têm algumas características, né? O alemão ainda ele não é muito aberto para um cara que vem de fora. Então, dificilmente você vai ver. A gente conhece alguns, mas é raro uma pessoa que não é alemão, né? Não é europeu ali, o alemão, né? Europeu sim, mas é da América do Sul, da América do Norte, comandando uma empresa na Alemanha ou num nível de alta gestão lá. Você vê isso nos Estados Unidos, você vê em outros países, mas na Alemanha, eu confesso para você que eu nunca vi. Mas mão de obra técnica, sim, mas ainda não se ganha no mesmo nível que o alemão, né? Então existe muito essa demanda, sim. Já estão buscando muito e já tem uma preocupação não só lá, mas aqui no Brasil também. Então, algumas áreas aqui já estão bem escassas, né? A gente conversa com muitos empresários no Brasil todo aqui, no nosso segmento. Já está escasso muitas áreas, né? Ferramentaria, usinagem, como um todo, tem muito pouco profissional. No nosso segmento também, tem muito pouco profissional de alta performance aí. Muito bom. Teve mais algumas perguntas aqui no chat, Thiago. O Luiz ele perguntou o seguinte: por que aqui no Brasil, né, isso é tão lento? Será que é porque é muito caro esse tipo de tecnologia? Cara, ó, eu tenho uma opinião quanto a isso, né? A gente faz muito estudo de viabilidade, implementei muitas tecnologias ao longo da minha carreira aqui. Quando você olha até didaticamente, né? A mentalidade do empresário aqui, ele é muito, isso é uma opinião minha e é o que eu vejo também nos empresários que a gente vê. Ele não tem interesse em investir em tecnologia. A maioria das empresas, as que investem, né, é uma parcela muito pequena em relação às outras. Tem muitos medos, né? Então, você, vou investir, vou treinar, vou perder o cara. E aí como que eu assumo isso? Ele fala que é caro. Na verdade, o cara faz um estudo de viabilidade e o estudo de viabilidade dele, ele olha para as cotações, mas isso não é estudo de viabilidade, né? Estudo de viabilidade você tem que projetar ele ao longo do tempo e avaliar várias coisas, né? Então você avalia
quanto que aquilo te dá desgaste, quanto que ele vai consumir do seu fluxo de caixa. Então, quanto que aquilo vai te dar de performance, quanto você pode ganhar, quanto o sistema absorve. Então, a gente faz estudos mostrando isso, e isso se torna viável, se paga rápido, né? Então, hoje em dia, o empresário ele só olha muito pontual. Para você ter uma ideia, uma informação que é assustadora, a maioria dos empresários que a gente fala do segmento e de outros segmentos que a gente conversa não conhece o custo do produto dele. Só para você ter ideia. E assim fica difícil. Então, eles investem aleatoriamente. Muitos dos investimentos são feitos quando o cliente força isso, né? E alguns que são visionários também tem uma grande gama que faz isso, mas uma parcela menor. Mas a maioria compra por necessidade e põe lá. E tá verdinho, tá ganhando dinheiro, mas ele tem uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. Só para você ter ideia, a gente atua nessa área, né? A minha empresa, a gente faz alguns trabalhos, hands-on, a gente ganha por taxa de sucesso. Então a gente vai lá, melhora o processo e ganha parcial sobre o ganho. Do que a gente faz, melhora os processos. Diversos casos que a gente atuou executando e o cara não conseguia enxergar e performamos esse cara, reduzimos scrap, melhoramos performance, saves absurdos, né? Assim, por questões técnicas básicas, não estamos falando nem de inovações, nem de investimentos. Então, como você usa isso? Mas é triste de ver isso, mas é uma questão de mentalidade mesmo do empreendedor. Eu torço para que o sistema impulsione, né, para que isso aconteça. A gente vê algumas mudanças, mas ainda muito inseguro, né? Aí tem várias razões isso, né? A mentalidade, tem os volumes que são muito sazonais, o formato de trabalho, então tem várias frentes. Mas eu jogo muito pro lado da mentalidade, né? Do cara conhecer mesmo e saber onde ele quer chegar. Tem muitos empresários que eles traçam uma linha de crescimento e falam, não vou investir porque eu não quero crescer, para mim aqui tá bom. Então, isso envolve várias coisas, né? Boa noite, Thiago. Boa noite. Então, quem fez essa pergunta foi eu, Thiago. Perfeito. Então, os empresários no Brasil, então, é questão de segurança, questão de cultura, então, né, que resolve não investir nesse segmento, né? Sim, você sabe. E eu gostei muito dessa frase que você falou, que os alemães, eles fazem o básico com excelência, né? Isso daí Sim, serve de lição pra gente aqui no Brasil, né? sim. Cara, eu falo assim que. Eu falo na minha carreira, eu comecei do zero, né? Eu comecei com 13 anos, fazendo Senai e tudo mais. E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, hoje eu sou empresário, mas eu sempre coloquei na minha cabeça isso. Quando você vai fazer algo, isso serve para a vida, né? E eu faço isso voluntariamente, eu faço isso no meu trabalho, nas coisas, entrega o melhor que você pode, né? Eu falo que a linha de excelência sua, ela aumenta à medida que você ganha conhecimento, né? Mas o que é excelência? Eu defino excelência como entregar o melhor que você pode, o melhor que você tem. E à medida que você muda seu conhecimento, agrega mais conhecimento, aprende mais coisas, sua régua de excelência sobe, né? E você começa a entregar em mais alto nível. Isso faz toda a diferença, né? Porque os grandes resultados eles estão nos detalhes. Então, nos pequenos detalhes. E você vê muita gente não atinge níveis, não cresce na sua vida ou em outras coisas por conta disso, né? Porque é uma decisão de você entregar de qualquer forma, mas também você vai colher de qualquer forma, né? A lei da semeadura. Você entrega, você recebe, né? É assim que funciona. E é literalmente assim, né? E quem tá falando para vocês é um exemplo vivo, né? Eu sempre ouvi na minha vida que não ia chegar em lugar nenhum, que era impossível a gente viajar para fora, que era impossível fazer faculdade, que era impossível dentro da minha realidade que eu tinha. E tudo isso foi quebrado porque eu não absorvi isso para mim e acreditei nisso, né? Hoje eu sou apaixonado por ler, que no meu escritório o que eu mais invisto é livro. Sou apaixonado por ler, sou apaixonado por estudar e ajudar pessoas, né? Eu acho que é isso, crescer e contribuir, né? É uma coisa que eu carrego comigo. Essa é a visão que eu tenho como empresário, como pessoa, né? Nós como empresa, para você ter ideia, eu sou cristão, né? Então a gente faz obras sociais aqui na cidade de Guarulhos, né? Inclusive vamos ter uma agora dia 10, o qual eu lidero um time. A gente faz a nossa empresa, 10% do nosso lucro a gente oferta em obras sociais na África. Então a gente acredita muito nisso, né? Em fazer a nossa parte. Então isso que a gente procura estar fazendo e ter essa mentalidade. Eu acredito muito nisso.
Tiago, Obrigado pela resposta. sim. Eu concordo muito nessa questão da cultura. Eu acho que, de fato, existe esse medo de investir, mas ainda assim eu não acho que o Brasil ele seja devagar em inovação em si, porque a gente tem muita ideia. Né? O Sim, Brasil ele cria muito processo, o Brasil ele cria muito protótipo, né? sim, A gente tem vários inúmeros cases aqui de sucesso de situações que os brasileiros de fato desenvolveram ideias e produtos novos, né? isso. Mas é aquelas, né? A gente não tem um incentivo, e aí pode ser um incentivo fiscal, Isso. governamental, de que o empresário ele tenha essa força de vontade de querer investir e melhorar aquele produto dele, né? Porque ele sabe que lá no fundo, né, eventualmente, às vezes aquilo não dá o retorno que ele imaginaria, né? Então, às vezes, não é nem em tanto em si da ideia, né? Eu acho que falta esse input externo aí para poder fazer essa engrenagem funcionar. Sim, sim. E é interessante que você traz, né, Christopher, que você vê muitos, eu defino isso, né? O brasileiro, ele é muito criativo, nós, né, somos muito criativos, porque a gente sempre foi muito limitado ao recurso. Então a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Então você vê muitas ideias, assim, brilhantes, né, e simples, né? Eu procuro carregar isso comigo, né? Pensar sempre simples, né? E você vê que você tem grandes resultados pensando simples e pensar simples não é fácil, né? Demanda muita energia. E mas o que acontece é o que você falou. A gente não tem muito incentivo, né? Nem governamental. Você vê muitos desenvolvimentos aqui vão para fora. São vendidos para empresas de fora. Os profissionais são levados para fora. Você vê muitas frentes nesse sentido, né? A questão do crescimento. Você como empresa, se você cresce, seus impostos sobem. Então, e sobem muito, né? Quase triplicam. Então, o empresário ele fica nessa linha, né? Eu vou crescer, vou fazer, vou crescer e vou pagar mais imposto, vou ganhar menos. Então, tem várias frentes aí de que não é favorável para os investimentos. Então, o cara fica segurando o investimento, traça uma linha, fala, vou ficar até aqui, para mim tá bom, né? E você vê essa questão, né? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente poderia ter mais incentivos aí nessa linha, né? A gente conversa com várias universidades. Eu vejo muitas frentes das universidades trabalhando nisso, né? Querendo atuar nesse sentido. Nós também, como empresa, força bastante essa questão da inovação, mas a gente tem outras questões aí a ser trabalhadas aí, né? Como Sim, nação. isso reflete na educação também, Sim, porque você pega, por exemplo, o ensino dual, né? Que é isso que a gente faz aqui no Brasil hoje. Isso nasceu na Alemanha também, né? Isso que você falou de ter uma escola dentro da fábrica em que você já tem aquele profissional jovem sendo treinado, capacitado, para que quando ele for atuar no mercado profissional ele já ter essa expertise. Isso chegou no Brasil agora, mas na Alemanha, com o tempo eles já não fazem isso, né? sim. A gente, inclusive, começou a fazer isso aqui no ENIAC em meados de 2017, 2018, que a gente começou a falar de ensino dual, né? Que é o quê? Eu treinar o cara aqui dentro da universidade, né? Eu ensino esse cara e já coloco ele no mercado de trabalho. E isso feito junto com a empresa, né? E lá na Alemanha, quando você fala das escolas que você via, eram escolas de nível técnico ou nível superior lá, o Thiago? Então, você tem vários níveis, mas na escala, né? Você começa o nível técnico, e o nível técnico é feito dentro das empresas, né? Então, Poxa, o que cara, legal. ele estuda e trabalha dentro da empresa, estudando dentro da empresa, dentro dos processos. Então, isso é muito legal, porque, na verdade, é no campo mesmo, né? Então, as empresas bancam isso, os alunos vão lá, estudam, e tem empresas, inclusive, que têm ensinos fundamentais dentro das empresas. Então, ele passa o dia inteiro lá. Ele estuda ensino fundamental, faz o ensino técnico, depois vai para as formações superiores, né? Você vê muita Legal. empresa, a grande maioria delas, né? As empresas em vários segmentos, de molde, de máquina, né? De equipamentos, a maioria delas tem essa filosofia de incentivar os jovens a fazer isso, né? Perfeito. Bancar isso. Isso é muito legal. É, Acho que tem mais uma pergunta aqui do Alme. Aí depois da pergunta do Alme, acho que a gente pode até encerrar, viu, Thiago? Perfeito. Alme, se quiser abrir o microfone aí ou colocar no chat, pode falar. Ok.
Boa noite, professor Christopher, Tiago. Gostaria de perguntar como é que fica a patente industrial, né, desses produtos aí. Se é igual ao Brasil, se tem diferença aí na Alemanha e outros países, para registro dessa inovação. Sim. Muitas inovações. Uma coisa que chama muito nossa atenção, né? Eu fui para a China já também e nas feiras, mas isso, em questão de número, é fato, né? Porque o chinês avança muito rápido, porque é uma das maiores, é a maior população do mundo, né? Estamos falando de quase 2 bilhões de habitantes. Se o mundo tem 8, estamos falando de quase 25% são chineses, né? Depois Índia, depois outros países. E o nível tecnológico da China também é muito alto. As patentes, hoje em dia, é muito complexo, né? Eles têm as patentes, você vê que algumas características, os alemães, eles, além deles terem as patentes, eles não fornecem projetos para algumas coisas. Então você compra o turnkey dele, né, o projeto fechado, ele te entrega e te dá só o essencial para você fabricar. Ou manutenções básicas, né? E ele segura aquilo ali dentro do tempo específico, né? Mas existe muitas patentes, mas também você vê muitas frentes quebrando isso, né? Então os caras pegam aquilo e fazem a reengenharia, né? O cara faz o caminho inverso e muda algumas questões. Você vê muito isso, né? Se nasce na Alemanha, outros países buscam aquilo e começa a simplificar, né? O alemão pôs toda a energia, pôs tudo isso, eles começam a simplificar. Questão de máquinas, equipamentos e só um dado para você ter ideia, eu fiz uma pergunta numa convenção Brasil-Alemanha que teve aqui no Brasil, para um alemão, quantos anos os equipamentos de injeção, né, estão à frente dos produtos, né, em relação a recurso e tecnologia. 25 anos, para você ter ideia. O que eles têm de recurso já desenvolvido está 25 anos na frente do que está nascendo de produto. Então, normalmente eles não têm nenhuma surpresa em não ter um recurso para atender aquilo que está nascendo. Isso é muito, muito forte, né? Eu fiz uma outra pergunta para eles em relação a Ghost Factory, né? Fábrica escura, né? Fábrica trabalhando sozinha. Tem algumas fábricas na Europa que já fazem isso, né? A fábrica da Lego, parte dela é assim já em alguns lugares, né? Na Dinamarca, uma parte da célula, né? Da célula já trabalha sozinha, os caras monitoram de outro país, ela starta de outro país. E essas patentes, o que as empresas fazem, na verdade? Elas fecham a casinha, né? E guardam dentro da empresa, né? Então eles não abrem para fora, né? Aquilo fica guardado lá dentro, as 7 chaves. E você vê vários incentivos para guardar isso, esse know-how, né? O exemplo da Lego, a Lego é o maior comprador de máquinas injetoras do mundo. A Lego, quando ela vai liberar máquina nos fabricantes, né? Vai um time de engenharia da Lego, a célula fica cercada, né? Ninguém tem acesso. E eles fazem o ajuste da máquina, é todo aberto a parte técnica da máquina. Então, as programações, todo o ajuste fino, eles que fazem, nem o próprio fabricante tem acesso a isso. Para vocês terem ideia de nível, né? É limitado, na verdade, né? Para algumas pessoas do fabricante que tem relação, né? 2, 3 engenheiros dentro de uma gama muito grande, cuidando desse acesso. Então, eles blindam o conceito para que aquilo não saia e deixa dentro da empresa. O que sai para fora, a galera copia. Né? Por mais que tenha patente, o cara tenta uma forma de mudar isso e fazer. Existem processos que eles são muito caros, né? Então, por mais que o cara queira copiar, queira fazer, ele tem um investimento muito forte, né? Ele tem que ter um desembolso muito forte. Então, flutua dentro de tudo isso aí. Então, algumas áreas, né? Que nem o silicone que eu falei para vocês do início, aqui no Brasil mesmo, nós conhecemos porque nós trouxemos para o Brasil, mas você não consegue entrar em nenhuma empresa que injeta silicone e entrar num processo deles. Né? Só se tiver uma liberação, mas o cara toma celular, toma todas as coisas, e se ele saber que você é um cara de visão, né? Porque quem conhece não precisa anotar nada, né? Você já tira as imagens visuais, né? Já tira a foto. E só que eles não deixam você acessar, né? Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com uma área médica que tem um monte de patente, então tem vários documentos que a minha empresa tem que se comprometer, né? Então a gente assina contrato de confidencialidade, judicialmente, tem várias questões aí, porque qualquer vazamento de informação, a gente é processado e paga o preço por isso. Então, judicialmente, entra nas brigas aí para fazer. Então, a gente vê de tudo nessa linha, né?
Tem os caras que bloqueiam internamente, tem os caras que outros copiam se eles abrem. Então acontece de tudo no mercado aí. É muito difícil de segurar as patentes. Puxa, muito obrigado, Thiago, pelas suas contribuições. Sem dúvidas, foram muito ricas aqui. Espero que os nossos alunos aí saibam aproveitar, né? Pessoal, o professor João Vitor mandou aí no chat para vocês o link, tá? Para o preenchimento da presença, tá? Preencha os dados corretamente, por gentileza, para que vocês possam receber o certificado para a entrega de atividades complementares, tudo bem? No mais, professor Thiago, se o senhor quiser colocar os seus contatos aí novamente, caso vocês Sim. queiram tirar alguma dúvida em específica, pode chamar de professor, né, Thiago? Pode. Professor Thiago, aí vocês já podem contatá-lo aí através das redes sociais dele. No mais, meu muito obrigado, viu, professor Thiago, pela sua presença, pela sua palestra, tá bom? Obrigado pelo esclarecimento aí, professor. Perfeito. Eu queria deixar só mais um comentário que eu acho fundamental, cara, e isso mudou minha vida profissional como pessoa, né? Que é o desenvolvimento seu nas suas emoções, né? Eu falo que o crescimento é fundamental, que você uma das chaves do crescimento nosso, né, dentro do mundo totalmente dinâmico, estamos falando de tecnologia, crescimento e tal, é você lidar bem com as suas emoções, né? Porque as suas emoções governam todas as coisas, né? Hoje a gente vive num sistema de muita pressão, né? E é importante que o profissional ele saiba absorver, sabe lidar com isso, né? Com todo esse dinamismo, com toda essa questão. Eu falo que é fundamental que o equilíbrio da vida, né? Eu falo que a minha vida, passei por várias coisas e equilibrar, né? Eu falo que minha vida, além da minha vida profissional, como me dedico, eu sou apaixonado pelo que eu faço. E só que a minha prioridade de vida é Deus, minha família e meu trabalho. Então minha família, ela nunca tá abaixo do meu trabalho, ela tá sempre acima dele, né? Então eu priorizo a minha família, priorizo Deus, minha família, depois vem o meu trabalho, né? Então isso fundamental. Eu estudei, vocês viram como eu falei, eu fiz uma MBA só disso, estudando comportamento para mudar a mim, né? Hoje eu ajudo pessoas voluntariamente nesse sentido. Isso foi algo assim que destravou a minha visão como pessoa, né? Mudou a minha vida, além do cristianismo, né? Respeitando todas as religiões, né? Isso destravou a minha vida e mudou a minha visão como empresário, como pessoa, como ser humano, assim, né? Então eu acho que isso é fundamental, né? Eu falo que todo crescimento começa dentro do lar, né? Então o seu crescimento ele começa dentro do seu lar, né? Então você ter harmonia dentro do seu lar, depois você leva para fora e todas as suas áreas da sua vida elas destravam, né? Eu acredito muito nisso, né? Isso foi, não só acredito, como eu vivencio isso e vivi isso. Então, eu acho fundamental investimento em algumas áreas da vida, né? E se desenvolver no comportamento, se desenvolver nessa visão de gestão das emoções, entender bem quem você é. Isso é fundamental para você avançar na vida e dar os passos ousados aí, né? Eu acho que isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Além de tudo isso, ter muito isso e entender que a nossa vida é para ajudar as pessoas, né? Onde você está na sua vida é para você servir o outro, né? Eu tive grandes resultados na minha vida como engenheiro, na minha época de engenheiro, quando eu servia como engenheiro, quando eu entendi que eu servia como engenheiro. Isso mudou totalmente a minha vida e os meus resultados, né? Então eu não desenvolvia células, né? Eu melhorava para que eles queriam usar, né? Então eu sempre foquei nisso, né? Como que eu vou desenvolver aquilo para mudar a vida de quem vai usar, né? Os operadores, das pessoas como um todo. Isso mudou totalmente a minha ótica, mudou totalmente os meus resultados e mudou totalmente a minha vida. Isso me fez ir para mais de 15 países, isso me fez ganhar prêmios na minha vida profissional e tá onde eu tô hoje, né? Sendo um empreendedor no segmento, trabalhando nisso. Já no ano que vem a gente vai ter, estamos expandindo, montando nossa fábrica para injetar alguns segmentos também em paralelo. Então, isso que mudou a minha vida, né? Então, você ter esse equilíbrio das suas emoções, saber falar não para aquilo que não tá com pessoas que te puxam para cima, pessoas que
realmente são sonhadoras, que nem você, ser um sonhador, né? E entender que não é impossível, cara, tudo é possível. Basta você se dedicar, basta você amar o que você faz, né? O resto é tudo consequência daquilo que você entrega. Essa mensagem que eu queria deixar para vocês, dentro do que eu atingi até aqui na minha vida, desde os meus 13 anos que eu trabalho no segmento, e já quase 24 anos, né? É isso que eu queria deixar para vocês. Todo o resto, retorno financeiro, tudo isso foi consequência, né? Nunca foi o que eu busquei. Isso foi resultado daquilo que a gente fazia, né? Então, eu acredito muito nisso, e isso que para mim faz sentido, né? A gente precisa crescer e contribuir com a vida das pessoas. Precisamos puxar as pessoas para cima, de alguma maneira mudar a vida das pessoas, assim como outras mudam a nossa, né? Então essa é a visão que eu queria deixar para vocês. Sem dúvidas. A palestra está muito boa, o assunto está muito importante aqui, creio que todos aqui conseguiram tirar um pouquinho de aprendizado. Muito obrigado novamente, professor Tiago, aí pelo incentivo, né, e por contribuir um pouquinho aí com o seu conhecimento, da sua atuação com os alunos aqui, que eu tenho certeza que foi essencial, tá? Espero que futuramente, inclusive, a gente possa fazer outras palestras como essa, tá? O contato do professor Tiago também está no chat aí. Turma, agradeço muito aqui pela presença de vocês. Não esqueçam, por favor, preencher lá o link da participação para que vocês recebam o certificado, tá? Não esqueçam de preencher, o link está aí no chat. No mais, muito obrigado, professor João também, pela parceria, obrigado, Tiago, novamente. Obrigado, pessoal, boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, pessoal, fiquem com Deus e sucesso a todos. Valeu, boa noite.